Boa noite. A gente já começa essa edição do Arena CNN falando sobre economia. Isso porque depois de dias em alta, o dólar deu uma trégua e fechou o dia em queda. Um dos motivos, Lula amenizou o tom para falar sobre o mercado e disse que responsabilidade fiscal é um compromisso do governo. Nos últimos dias, Lula chegou a se reunir com economistas para discutir a alta da moeda americana. Hoje, o presidente ainda deve se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O repórter Pedro Teixeira traz os detalhes para a gente, as expectativas, Pedro, para essa reunião de daqui a pouquinho e também sobre as falas do presidente hoje. Bem-vindo. Tudo bem, Juliana? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O presidente Lula se reuniu hoje cedo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio da Alvorada. Foi uma reunião de cerca de 1h20, em que o presidente pôde ouvir algumas questões que foram apuradas pelo ministro da Fazenda, principalmente com relação às últimas falas do presidente, a percepção do mercado e a preocupação do mercado com relação aos pontos levantados pelo presidente Lula. Tem mais uma reunião ainda nesta quarta-feira com o ministro da Fazenda. Devem participar do encontro o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e também da Gestão e Inovação, Esther Dweck, muito por conta das questões relacionadas aos ajustes fiscais que estão sendo prometidos pelo governo, uma redução dos gastos. Isso tem sido discutido, inclusive no contexto para 2025, o governo precisa apresentar o orçamento para 2025, então eles estão ali calculando. Eu conversei com alguns integrantes da equipe econômica que me disseram que tudo está sendo feito ali na ponta do lápis para tentar ajustar o orçamento para que as metas que foram estipuladas no arcabouço fiscal aprovado no ano passado também sejam mantidas, principalmente com relação ao déficit zero estipulado para 2024 e também para 2025. Isso tudo está sendo negociado, mas o que a gente pôde perceber ao longo desta quarta-feira é uma moderação no discurso do presidente Lula, também por conta dessa conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Haddad já tinha dito ontem que tinha ali um problema de comunicação, que o governo estava tendo dificuldade de se expressar com relação às questões econômicas. E hoje o presidente fez questão de falar pelo menos 2 vezes que o governo dele vai ser responsável fiscalmente falando, né? Que ele vai defender os ajustes fiscais que são necessários para que o governo possa se manter. Um pouco na contramão do que vinha sido dito pelo presidente Lula, principalmente nas entrevistas dadas no início dessa semana e também na semana passada, mas foi um gesto, digamos assim, e um gesto bem visto, segundo integrantes do Palácio do Planalto, a avaliação de que o mercado entendeu o movimento feito pelo presidente Lula e também pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que voltam a se reunir para discutir questões relacionadas ao ajuste fiscal, à subida do dólar recente e também outras questões relacionadas à economia do país. A reunião estava marcada para as 4h30 da tarde, por conta do atraso do Plano Safra. Eles devem se reunir daqui a pouquinho aqui no Palácio do Planalto. Juliana, volto com você. Ótimo, Pedro. Fica aí de olho pra gente. Qualquer coisa é só chamar. Muito obrigada.